Olá, seja bem-vindo ao canal Gotas de Terapia, eu sou o psicólogo André Cardoso. Hoje a gente vai falar de um assunto que é interessante, é importante, especialmente no tempo que a gente está vivendo, que é como lidar com a perda, com as perdas da vida e com o luto. Se você é novo aqui no canal, está chegando agora, sinta-se muito à vontade para se inscrever no canal, para clicar ali no gostei, isso é muito importante. E se quiser sempre ser avisado quando tem um vídeo novo, clicar ali no sininho que tem logo aqui embaixo do vídeo. Por que eu escolhi falar desse tema? Porque a gente, como coletividade hoje no mundo, né, mas especialmente aqui no Brasil, a gente perdeu algo muito importante, que é a liberdade. A gente não pode mais sair. Como é que a gente lida com isso? É um assunto que a gente não costuma parar muito para pensar, né, que é o luto e a perda. Geralmente a gente se dá conta do luto e que ele faz parte da vida e a perda, o luto que vem com a perda, né? É quando a gente perde algo ou quando alguém muito próximo da gente perde algo. Caso contrário, a gente não costuma pensar nessas coisas, que são assuntos que a gente prefere esquecer, é uma defesa nossa para a gente continuar equilibrado e saudável. Mas eu acho que é muito importante, por quê? Porque desde que a gente sai da barriga da mãe, a gente começa a perder e não para mais até o final da vida. Você já se deu conta que a gente sai da barriga, perde aquele ambiente quentinho, aquela coisa maravilhosa que era lá dentro, a gente perde aquilo, uma nutrição que a gente ganhava sem esforço, agora a gente tem que mastigar, tem que comer, né? A gente perde. Depois a gente é desmamado, então a gente perde o seio da mãe, depois a gente perde as fraldas, depois a gente perde o convívio social quando vai para a escola, perde o convívio com a família, né? Ganha outras coisas, mas perde aquilo. Depois a gente vai para a adolescência, se apaixona, daí briga com aquele grande amor, daí perde aquilo, né? Depois a gente perde o corpo infantil, porque a gente vai se transformando em adulto. Aquele corpo infantil a gente perde e não tem mais volta. A gente perde cabelo, né? A gente perde, a gente vai perdendo. A gente perde emprego, perde animal de estimação e perde pessoas. A gente perde, o tempo todo a gente perde. E o grande problema é que a gente não se prepara para as perdas. E às vezes a gente vive como se não fosse perder. E agora que a gente perdeu a liberdade, como é que a gente lida com isso, né? Com ter que ficar confinado em casa para não perder mais ainda, que é a vida. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Toda perda gera um luto. E como é que a gente lida com o luto? Olha, tem muita fantasia em torno de como lidar com o luto, né? As pessoas pensam mil e uma coisas e na verdade eu acho que a gente dificilmente se prepara para viver um luto. Existe uma teoria sobre as 5 fases do luto. Vou falar um pouquinho delas, não quero me estender muito nisso, mas assim, as 5 fases do luto compreendem. A primeira fase é a negação. Quando a gente perde algo, a primeira coisa que a gente faz é negar. Não, isso não. Por exemplo, se alguém morre, né? A gente, não pode ser, isso não pode ser. E algumas pessoas ficam tão presas nessa fase, vivem essa fase com tanta intensidade, que simplesmente se negam, não acreditam e se negam a acreditar que realmente aquela perda aconteceu. Especialmente quando é uma perda de alguém, né? Ou de algo muito significativo. Então a primeira fase é a negação. A segunda fase é a raiva, né? Geralmente quando a gente perde algo, a liberdade, qualquer coisa, a gente fica com raiva. Né? Raiva do mundo, raiva das pessoas, raiva de Deus, raiva da gente mesmo, né? Então, a segunda fase do luto seria a raiva. Depois da raiva vem a terceira parte do luto, a terceira fase do luto, que seria então a depressão ou tristeza, né? Aí a gente se deprime, parece que é aquele momento que cai a ficha, né? Então, perdi mesmo, e agora? Como é que fica, né? E aí a gente fica triste, chora, não quer comer, não quer tomar banho, não quer fazer nada, só fica com aquilo na cabeça e começa a entrar no estado depressivo. Aí vem a quarta fase. A quarta fase é a culpabilização. A gente culpabiliza primeiramente os outros, né, os fatores externos, e depois a gente se culpabiliza por aquela perda. Então, quando morre alguém, por exemplo, a gente culpabiliza os médicos, a gente culpabiliza a polícia que não deu atendimento, a gente culpabiliza os médicos e a equipe médica, como se aquilo fosse culpa deles. E por fim a gente culpabiliza a nós mesmos. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse chegado mais cedo, se eu não sei o que, se eu isso, se eu aquilo, a gente começa a se culpabilizar. E aí vem a última fase, que é a fase da aceitação, a quinta fase.
quando a gente se dá conta que não tem o que fazer, que ninguém é culpado, que a raiva não vai trazer ninguém de volta, que a raiva fica triste e depressivo para sempre vai ser mais prejudicial, e a gente acaba aceitando, acomodando aquela perda dentro da gente. Bom, 5 fases. O que eu tenho para dizer dessas 5 fases é que atravessar essas 5 fases é extremamente importante e, gente, normal. É normal passar por essas fases. Todas as pessoas que perdem coisas importantes, agora a gente está perdendo a liberdade, né? Talvez a gente passe por essas 5 fases dentro de casa, e as pessoas que estão aí com você na sua casa, talvez passem por essas 5 fases, né? E você pode observar agora essas fases, ver essas fases, ver as pessoas atravessando essas fases. Comece a observar as pessoas que vivem aí, comece a observar você mesmo, e talvez você vai compreender que tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo, a gente tem que passar por essas 5 fases e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quando é que começa a ter um problema? Começa a ter um problema quando a gente fica preso numa dessas fases e não sai dela, né? Então, negação. Tem pessoas que ficam presas na fase da negação. E geralmente são aquelas pessoas que, quando perdem alguém, vão todos os dias ao cemitério, todos os dias religiosamente, durante 1, 2, 3, 4, 5 anos. É porque essa pessoa não aceitou ainda. Ela está na fase, provavelmente, da negação, ela nega. Então ela vai lá, conversa com aquela pessoa que foi sepultada, como se aquela pessoa estivesse viva, vai sempre lá. Veja bem, o que define o saudável do patológico é o tempo e a intensidade. Então, geralmente, se o fato é recente, é normal que as pessoas queiram ir ao cemitério, ou ao local da cremação, enfim, ou ao local do acidente, às vezes, e tentar retomar a convivência com aquela pessoa que se foi. É normal, tudo bem. Quando que deixa de ser normal e passa a ser preocupante? Quando isso se estende por um tempo muito longo. Eu diria assim, mais de 6 meses. Passou de 6 meses, alguns estudiosos vão dizer que talvez é menos, 3 meses, mas eu aceito até 6 meses. Eu acho que até 6 meses é considerado, ok, a pessoa está vivendo aquela fase e ainda não conseguiu passar. Se passou desse tempo, acende-se uma luz de alerta. Cabe lembrar que cada pessoa vai lidar com as fases do luto de forma individual e própria. Não tem um jeito único para atravessar as fases. Cada um vai ficar um pouquinho mais preso numa, depois vai passar para outra, e esse tempo é de cada um e a gente precisa respeitar isso. Agora eu vou dar dicas de como lidar com o luto e a perda, tá? Primeira coisa é aceitar que perder faz parte da vida e já ir se preparando para isso. Perder qualquer coisa, não estou falando só de pessoas, perder qualquer coisa faz parte da vida. Algo muito importante também é permitir-se ficar triste. A gente vive um mundo em que é proibido, parece, ficar triste, né? A gente não pode ficar triste. Quando alguém perde qualquer coisa, fica triste. A gente precisa entender isso, parece óbvio, mas não é. Por quê? Porque quando a gente vê alguém triste, o que a gente normalmente faz? O senso comum, né? A gente diz, não fica triste. O quê? Como assim? Eu perdi algo muito importante, como é que eu não vou ficar triste? Então o que a gente pode fazer é, ótimo, você está triste, vamos viver essa tristeza. Tá tudo bem ficar triste, não tem problema nenhum chorar é importante, né? Chorar é algo que liberta a gente do peso, né? Da culpa, da angústia, da tristeza, né? Chorar, né? Lava a nossa alma, lava o nosso pensamento. Então, deixar-se ficar triste e permitir com que o outro fique triste. Uma outra dica que eu dou é, nem todo mundo que passa por uma perda precisa de um psicólogo. Às vezes as pessoas me dizem, tu precisa conversar com fulano porque fulano teve uma perda e está muito triste. E eu me pergunto, alô? Ué, como assim? Por que conversar com fulano se ele está triste, está tudo certo? Agora, o que define quando é patológico, que eu falei antes no vídeo? A intensidade e a durabilidade. Se faz muito tempo, aí sim, tem que procurar um profissional. Outra forma de lidar com o luto seu ou das pessoas, que é muito importante, é não julgar e não minimizar a dor. Então não vamos minimizar a dor de ninguém. Só a pessoa sabe o que ela está sentindo, só ela sabe a dor que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então não minimizar esse sofrimento e também não julgar a pessoa, né? Não fazer julgamento de valor. Simplesmente ouvir. Quando a gente não sabe o que dizer, não diz nada. Ouve, abraça, empresta o ombro, o ouvido e tá tudo certo. A pessoa vai xingar, vai culpabilizar Deus, vai dizer que Deus não existe, vai culpabilizar os médicos, tá tudo certo.
Então, não julgar. E em não julgar, também não se comparar e não comparar o sofrimento de um com o sofrimento do outro. Cada um sofre de um jeito. Outra coisa muito importante é não ter pressa, que a pessoa pare logo de chorar, que volte a viver a sua vida de forma normal. Não. E aliás, agora na quarentena, o que não pode ter mesmo é pressa, senão a gente vai começar a ficar muito angustiado. E claro, algo que ajuda muito na hora da perda e do luto é a crença, a fé em alguma coisa, em Deus especialmente. Por quê? Porque a religiosidade, ela responde às perguntas, né? De onde que eu vim, para onde que eu vou. A religião tem uma resposta para isso. E essas respostas são confortadoras para aqueles que têm fé. Tem vários estudos, aliás, mostrando que as pessoas que têm fé se recuperam muito mais rápido de algumas doenças e também do luto, e especialmente do luto patológico. Então, ter fé, acreditar em alguma coisa é muito importante. Se agarrar em Deus na hora da perda e do luto é muito importante. E lembrar que quando a gente sai dessas fases, a gente sai fortalecido. E o nome disso é resiliência. A gente fica mais resiliente, a gente consegue ficar mais forte para lidar com novas perdas que vão acontecer, porque vão acontecer. A gente não vai se livrar jamais das perdas. Se o luto pela perda se torna persistente e muito sofredor, procurar um profissional. Nesse tempo de quarentena, os profissionais da psicologia e psiquiatria estão fazendo atendimentos online. Então, quem quiser, procure um terapeuta online para consultar, para ajudar a lidar com essas questões, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha sido esclarecedor. Se você conhece alguém que precisa repensar e talvez começar a pensar na perda, no luto, compartilhe esse vídeo com essas pessoas e um abraço, até o próximo.